Queridos irmãos, eu nasci de uma família tradicionalmente católico-romana. Portanto, eu tenho um respeito muito grande pela crença que meus pais naquela época tinham e também que toda a minha família, tanto de um lado como do outro, dos dois, o pai e da mãe. E eu fui criado indo às missas todos os domingos, participando de grupos jovens, de grupo de jovens na minha adolescência e início da juventude. E para mim havia um momento muito especial, depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia, o momento em que eu fui preparado para compreender o sacramento da Eucaristia, que era aterrorizante. E obviamente que eu falando assim, eu tenho todo o respeito por aqueles que ainda que estão aqui, inclusive, especialmente esses, são católicos romanos, não é uma crítica à sua fé, mas era um momento aterrorizante para mim, quando eu lembrava que fui ensinado, talvez de maneira um tanto quanto forte demais, a que ao receber a hóstia consagrada, eu não deveria mastigá-la, e deveria deixá-la dissolver-se naturalmente no céu da boca. E aquilo ficava pregando no meu céu da boca, e eu agoniado, de vez em quando eu fazia e puxava um pouquinho, mas não podia mastigar. E a grande razão teológica disso era por conta do fato de que cria-se, ainda hoje se crê, que de maneira transubstancial, há uma doutrina católico-romana, transubstanciação, no momento em que o sacerdote consagra o pão e o vinho a Deus, aquele pão se transforma, se transubstancia no próprio corpo de Cristo. Portanto, mastigar a hóstia seria mastigar pedaços do corpo de Jesus, e aquilo para mim era aterrorizante, eu não imaginava fazendo isso com o meu Redentor. Eu conto essa experiência pessoal para servir-me como um gancho para a mensagem de hoje, que trata especialmente desse momento único e singular em que nós vamos pela primeira vez celebrar a Eucaristia em 2026. Eu sei que você que tem estado conosco celebra isso sempre no primeiro domingo à noite e no terceiro domingo pela manhã, dando oportunidade aos que vêm pela manhã de participar da Eucaristia. E é provável que você também tenha algumas ideias que precisam talvez ser melhor focadas acerca do que significa isso que nós temos atrás de nós, que é a mesa do Senhor. Algumas vezes nós chamamos de ceia do Senhor, em referência àquela última ceia da Páscoa que Jesus fez com os seus discípulos, é uma expressão bíblica. Algumas vezes nós falamos de sacramento da ceia do Senhor, em outros momentos falamos de Eucaristia. Essa palavra traduz a ideia de dar graças, vem do verbo euharistei, do substantivo que é gratidão, dar graças, lembrando que foi isso que Jesus fez quando deu graças a Deus antes de celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E é justamente por isso que eu decidi, nesta noite, falar sobre tudo isso numa perspectiva que possa abençoar a sua vida, dizendo basicamente o seguinte: não é apenas um pãozinho, não é apenas um cálicezinho de vinho, não é apenas isso. E por não ser apenas isso, é preciso compreender o que de fato é e o que de fato acontece quando nós participamos da ceia do Senhor. Existe um segredo por trás deste sacramento, e é esse segredo que eu espero lhe ajudar a relembrar ou a desvendar à luz da Sagrada Escritura, e para isso eu lhe convido a abrir a Palavra de Deus no texto em que Paulo escreve a uma igreja do Novo Testamento, a igreja de Corinto, com instruções sobre o que é a Santa Ceia e como deve ser celebrada. A igreja é a igreja de Corinto, a carta que ele escreve é a primeira e o capítulo é o capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11. Você verá projetado, caso você não tenha trazido a sua Bíblia, e lá Paulo instrui quanto à celebração da ceia do Senhor. A razão para Paulo instruir quanto a isso é porque literalmente estava havendo uma verdadeira bagunça no culto da igreja em Corinto. A igreja era uma igreja de comunidade, não era um templo,
os cristãos naquela cidade tinham sido resgatados do império das trevas, trazidos para o reino do Filho do seu amor, pelo poder do Espírito, pela pregação do Evangelho, e eles formavam comunidades, uma comunidade de fé, e nessa comunidade era muito comum, desculpe a redundância, que antes da ceia eles aproveitassem no domingo para fazer uma espécie de refeição comunitária. Alguns chamariam hoje de junta-panela. Cada um trazia alguma coisa, juntava, fazia uma celebração antes da ceia para representar a comunhão que eles tinham no partir do pão, a comunhão que eles tinham ao redor da mesa. E o que estava acontecendo em Corinto era que eles misturaram aquela refeição, que era uma confraternização, alguns chamam de a festa do amor, a festa do ágape. Ágape é a palavra grega para amor, o amor divino para conosco, com a ceia do Senhor. E passavam de uma para outra sem nenhum tipo de intervalo. Então, do mesmo jeito que o sujeito pegava uma coxa de um... Peru não tinha, porque Peru é da América, de algum bicho daquela época, algum pão, alguma coisa que era típica dali, alguma pasta de figos ou alguma coisa assim, colocava na boca, oferecia a alguém, imediatamente, ato contínuo, ele também pegava o pão e pegava o vinho, e quem tivesse com mais fome comia mais, e quem fosse demorado demais acabava sem comer. E Paulo via tudo aquilo, tomou conhecimento, e aí disse: espera aí, eu que preciso colocar essa coisa em ordem. E aí ele escreve na carta que nós temos aqui, nessa parte em particular, sobre como deve ser a nossa participação na ceia do Senhor. E o que ela significa, que decorre disso a nossa participação. Então preste bem atenção, porque você já ouviu esse texto sendo lido em outros momentos da celebração da ceia, e eu gostaria de chamar a sua atenção particularmente para um aspecto que eu chamo de o grande segredo da Eucaristia ou da ceia do Senhor. A partir do verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo estaria instruindo a partir daquilo que o Senhor havia lhe revelado. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Paulo não tinha sido testemunha disso, ele se converte depois da ressurreição de Jesus, diz o texto que ele tomou o pão, aquilo Deus havia revelado para ele, e tendo dado graças, aí vem a palavra Eucaristia, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado, oferecido, entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E ele continua no verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, comido o pão, tomou também o cálice, dizendo: e este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes, aí é Paulo lembrando as palavras de Jesus, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Depois dessa reminiscência que ele faz, a partir possivelmente de relatos dos outros apóstolos, ele começa então a doutrinar a igreja a partir do verso 27, com as consequências daquilo que ele havia descrito. Ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aqui começa uma parte que eu diria, começa aqui uma parte desse segredo. Porque ele diz assim: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, é um termo jurídico, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí Paulo aplica a situação que ele via na igreja de Corinto. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e não poucos que dormem. Aqui ele usa um eufemismo. Dormir significa estar morto, é
uma forma de suavizar a força da morte. Então há aí entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E ele diz a razão por isso, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. E quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O grande mistério desse texto é como é que uma coisa que Deus institui para lembrança e memória e bênção dele, daquele que participa, pode se transformar em um instrumento de juízo e de condenação para o participante. Como entender que Deus faz algo que vai ser bom para nós, institui a Santa Ceia, mas, de alguma maneira, aquilo que é benéfico pode se transformar em algo maléfico. Aquilo que foi dado como um instrumento de lembrança, fazer isso em memória de mim, pode se transformar em algo que condena alguém ao participar. Existe um segredo para compreender isso, e é sobre ele que eu gostaria de falar nessa noite. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus e pedir a iluminação do alto, para que não seja um homem falando sobre o texto sagrado, seja o próprio Deus ministrando ao nosso coração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo e peça a Deus que ilumine a sua mente, assim como a minha também, para que compreendamos juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença, tendo Te adorado, Te louvado, falado contigo em oração, lido a Tua palavra, no momento em que precisamos ouvir a Tua voz, para que de fato possamos sair daqui edificados, abençoados, despertados por Ti, para viver uma vida que seja digna do Senhor, transformada pelo Teu Evangelho. Sabemos que isso é obra da Tua graça, assim como é graça do Senhor, algo que nós não produzimos, nem merecemos, ouvir a Tua voz quando a Tua palavra é exposta. Nós não temos condição de compreender a Tua palavra, Senhor. Mas se o Teu Espírito que a inspirou iluminar a nossa mente, certamente o Senhor falará conosco e nós compreenderemos, porque esse é o Teu desejo, que aquilo que está revelado, escrito, registrado, sirva para nós como instrução, como luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés. Portanto, fala conosco, Deus, abre o nosso entendimento e nós Te daremos ao fim da mensagem toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim Te oramos em nome e para a glória do Senhor. Amém. Queridos, como é perceptível, Paulo não estava inventando moda. Ele não estava fazendo um anexo de instrução para a igreja de Corinto, totalmente descolado ou destituído daquilo que o próprio Deus queria e que havia instituído na pessoa do próprio Filho dele. Ele deixa claro no início do verso 23 que aquilo que ele recebeu do Senhor era aquilo que ele estaria falando a partir desse ponto. O problema estava posto. A igreja não havia compreendido o sacramento da Eucaristia, confundia aquilo como uma mera refeição, o pão tinha se tornado apenas um elemento daquele jantar de confraternização, e o vinho, obviamente, era comum naquela época, tomava-se vinho, e ainda hoje se toma no Oriente Médio, quase como quem se bebe água. Paulo, no entanto, precisava instruir aquela igreja, não podia criar moda, não podia fazer diferente, instruir de uma outra forma. Ele vai então em busca daquilo que, tendo ouvido dos outros apóstolos, já que ele não era apóstolo na época que Jesus celebrou a última ceia, pudesse instruí-lo. Portanto, esse texto ele tem uma autoridade apostólica inata, essencial. Paulo não está instruindo de acordo com aquilo que ele pensa, ele está instruindo da maneira como Jesus mesmo instituiu. Ele deixa isso claro quando diz exatamente isso, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele
divide aquilo que vai falar em 3 partes. A primeira que eu chamei de reminiscências. Ele relembra aquilo que havia sido dito por ele, pelos apóstolos que participaram da última ceia, com exceção, obviamente, de Judas e de Matias, que foi eleito posteriormente. Judas porque estava morto e Matias porque não era apóstolo na época. Ele, então, relembra aquilo que havia lhe sido dito e ele descreve, é uma descrição, uma narração. O texto diz que na noite em que ele foi traído, ele situa no tempo, foi exatamente na noite em que ele foi traído. Na ceia pascal, na ceia da Páscoa natural, normal, costumeira, há um determinado momento em que Jesus ressignifica aquela Páscoa, dando ao pão e ao vinho significados diferentes que até então ele não tinha. Lembre que a Páscoa é um sacramento da antiga aliança, que representa aquele momento em que o anjo vingador passa sobre a casa dos judeus que estavam no Egito, na 10ª praga contra aquela nação e contra Faraó. Portanto, a Páscoa era uma celebração judaica que representava a libertação, a redenção de Deus ter passado por cima, porque o sangue do cordeiro imolado estava nos umbrais das portas, distinguindo quem era do povo da aliança daqueles que não eram. Quando Jesus, então, toma o pão e toma o vinho com a autoridade de ser o Filho de Deus e diz, a partir de agora, este pão vai cumprir o propósito que estivera oculto até agora. O significado oculto dele é que ele é o meu corpo, eu sou o Cordeiro de Deus, como João Batista disse no início do meu ministério, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e este vinho representa a morte e o sangue derramado no Calvário. Quando ele ressignifica esses 2 elementos, ele está descrevendo o que Jesus fez nos primeiros versículos, verso 24 e o verso 25, e logo depois, na segunda parte da sua exposição, ele começa a comentar, a fazer teologia da Eucaristia. Paulo está aqui doutrinando a igreja de Corinto, pegando um fato histórico, descrevendo-o com precisão, com acurácia e dizendo aquilo que, depois de tendo estabelecido o fato, o que ele de fato significava e como aquilo poderia e deveria ser aplicado àquela igreja ali em Corinto. E ao fazer isso, preste bem atenção que ele diz assim, verso 25, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A primeira coisa que é curiosa sobre a ceia é que ela é um testemunho, um sacramento, um símbolo visível de uma verdade invisível, que remete ao passado, mas fala do futuro. Porque, veja, ele diz assim, que todas as vezes que comemos do pão, ou bebemos o cálice do Senhor, e fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor, remete ao passado, o que já havia acontecido, o fato consumado, que Jesus já havia morrido por nós e derramado o seu sangue em nosso favor, mas que isso seria feito e, ao mesmo tempo, seria feito até que ele venha, ou seja, até a sua volta. Aqui ele está falando do escatós, do futuro, da volta do Senhor Jesus. Portanto, a Santa Ceia é um testemunho daquilo que aconteceu e um testemunho da convicção de quem participa de que Jesus Cristo voltará. Quando você participa da ceia, você está participando de forma provisória até aquele momento em que acontecerá a última ceia, que é a ceia eterna, em que ele voltará e não será mais o pastor Robinson, nem pastor nenhum, nem nenhum ministro do Evangelho, que estará presidindo aquela mesa nas chamadas bodas do Cordeiro, na festa do casamento simbólico de Cristo o noivo e a igreja a noiva, e ali haverá um banquete eterno, o banquete da comunhão, a ceia eterna. Quando eu participo da ceia, eu relembro aquilo que ele fez e aquilo que ele promete que haverá de acontecer na sua volta. Isso é importante, porque nós estamos aqui contando na ceia
de maneira coreografada, visível, a mesma história da redenção que um pastor, quando vai pregar o Evangelho, prega de maneira verbal. Alguns chamam a ceia do Senhor da pregação coreografada do Evangelho. É quando nós olhamos ali e relembramos aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele promete que fará. Portanto, Ele começa a doutrinar a igreja a partir do verso 26, mostrando o significado redentivo da ceia. Não é apenas um pão, não é apenas um vinho. Esse pão significa um corpo dilacerado no Calvário, na morte do Filho de Deus. E esse vinho representa um sangue derramado por conta dos ferimentos que ele sofreu, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz, eu estou citando Isaías 53, estava sobre ele, de modo que ele nos substituiu na punição, no sangue que nós deveríamos ter vertido, e que na verdade quem verteu foi ele. Portanto, compreender isso é fundamental. É fundamental porque se você não compreende isso, você perde o significado da ceia, embora tenha o símbolo na sua frente. É mais ou menos como você está numa estrada, e assim como os símbolos são os sinais, e haver uma prevenção de uma placa dizendo que você deve diminuir a velocidade, porque haverá uma curva acentuada à direita. Sabe aquela setinha quadradinha que diz que você tem perigo à frente? Você tem o sinal, você tem o símbolo do perigo, mas se você não compreender, digamos que você não compreenda, não tiver preparado-se para dirigir, você olha aquilo, ainda que, por mais ridículo que possa parecer, alguém olha e acha que a estrada continuará em linha reta. E quando chegar o momento da curva, aquela pessoa, tendo sido avisado, sinalizado, simbolizado de maneira patente diante dos olhos dela, pela sua incapacidade de compreender, de perceber aquilo, ele passa reto e corre risco de morrer. Participar da ceia sem compreender que ela é uma coreografia, sem nenhum ator, a não ser dois símbolos, o pão e o vinho, daquilo que Jesus fez na cruz, tem um risco ainda mais acentuado, por ser um risco eterno, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, que é participar de algo que Deus deixou para lhe abençoar, mas que, por falta de discernimento e de compreensão, você de repente traz juízo sobre você, ao invés de trazer bênção que o sacramento foi colocado para trazer. Por isso que eu quero dividir a minha exposição também em 3 partes. Você precisa de conhecimento sobre a ceia, e Paulo instrui, e outros textos instruem, mas você precisa, além do conhecimento, de compreensão. E eu chamaria de discernimento, porque é a palavra que Paulo usa. Existem algumas palavras para você traduzir em grego essa ideia que ele coloca no versículo 28, que é examine-se. Existe aquele exame formal que era feito diante de um tribunal, e a palavra específica que se usava naquela ocasião era uma palavra que não é a que está aqui, que é a palavra realton, a si mesmo, que é um exame que você faz a partir de um encontro formal com evidências, que obviamente não era o que estava ali, porque não estava se pedindo uma acariação daquilo que a pessoa acreditava com aquilo que ela sabia, visto que inclusive outros, a grande maioria, ou toda aquela igreja, não tinha estado na ceia do Senhor. Mas existe esse termo, dokimazeo, um termo grego, que significa que é algo que você prova não de algo externo, mas prova a si mesmo. É um autoexame. E diferente daquele autoexame para prevenir câncer de mama, esse autoexame é um autoexame que não toca nas mamas nossas, mas toca no que está por trás delas, no coração. Porque é exatamente isso que eu chamo de compreensão da ceia. Você pode conhecer essas verdades, eu espero que muitos aqui
saibam do que eu estou falando, conhecem o que estão ouvindo, mas eventualmente podem não ter a compreensão, o discernimento. E eis aí o segredo de como é que um vinho que é feito para abençoar e um pão que é posto para abençoar se transforma em juízo. Porque é exatamente o que o texto diz, porque ele diz aqui, olha, no verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, verso 27, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É possível ter conhecimento sobre a ceia e não ter discernimento do que ela está fazendo. E quando em determinado momento o pastor, o oficiante, disser assim, curva a sua cabeça, feche seus olhos e coloque a sua vida diante de Deus, se prepare para a ceia, você imaginar que o que você tem que fazer naquele momento é um gesto litúrgico de baixar a cabeça, fechar os olhos, esperar o tempo passar, até que alguém diga amém de uma oração que vai ser feita audivelmente. E você imaginar que ao fazer isso você terá examinado a si mesmo. Ou se for um pouco mais avançado, você pensar assim, deve ser algo que eu tenho que confessar de pecados que eu cometi contra alguém. Eu, de repente, fui destemperado com alguém, ou menti para outra pessoa, eu tenho que ir lá e confessar esse pecado contra essa pessoa que eu cometi, para que eu esteja limpo e participe da ceia. E eu não estou dizendo que isso não esteja envolvido, mas eu quero dizer para você que o texto diz assim, examine-se o homem a si mesmo, por conta do fato de que quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor, veja aí o verso 27, indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor, e lá na frente ele diz no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, portanto ele não está falando de pecados apenas, ele está falando de algo mais profundo, de você não perceber que ao participar da ceia, você participa porque é parte do corpo de Cristo, e que você foi ligado a este corpo de Cristo quando você entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e professou a sua fé, recebendo o batismo como selo da aliança. A razão de você, se foi criado nessa igreja e ainda é uma criança, não participar da ceia do Senhor, não é uma restrição por faixa etária. Quando nós chamamos as crianças de membros não comungantes, significa que elas são filhos da aliança, como os pais aqui o são, mas elas não conseguem discernir, porque ainda não tiveram a capacidade de confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e entender-se como parte do corpo de Cristo. Portanto, elas podem tomar do pão e beber do cálice de maneira indigna, embora bem intencionada, mas indigna, porque indignidade e boa intenção não são necessariamente excludentes. É possível tomar uma atitude indigna de maneira bem intencionada e de repente trazer juízo para si por não compreender o que está ali relacionado à ceia. O que é esse corpo de Cristo? Esse corpo de Cristo não é quando eu peco contra os irmãos apenas e firo o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é quando eu não compreendo que eu faço parte de uma comunidade de fé, daqueles que creram em Cristo. Alguns deles, inclusive, já estão com o Senhor. Outros eu nunca vou conhecer até o dia da volta de Jesus. Uns fazem parte da minha igreja local, são batizados e membros, outros nem batizados e membros de uma igreja local ainda o foram. São ovelhas que o Senhor disse que ainda está buscando e haverão de crer. E quando todo esse grupo se reunir, no final de todas as coisas, esse corpo de Cristo estará completo, visível e evidente, e aí então haverá um só pastor e um só rebanho. Entender isso, irmãos, por mais que seja difícil de imaginar, porque não é uma questão de imaginação,
é uma questão de compreensão daquilo que é dito na Escritura Sagrada, é fundamental para participar da ceia do Senhor. E por que é fundamental? Porque além do conhecimento, além da compreensão, a ceia do Senhor exige um comprometimento. São 3 Cs para você compreender isso, para você entender isso. O conhecimento, a compreensão e o comprometimento. Sabe por quê? Porque quando ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele não diz, examine-se o homem a si mesmo, e se não der, não coma, e se não der, não beba. Ele está dizendo assim, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão, e beba do cálice, porque você já está comprometido com este corpo, que é simbolizado no corpo, no pão e no sangue de Jesus Cristo. Você já faz parte, e o pecado não pode lhe separar daquilo que você faz parte espiritualmente em Cristo. Examine-se, consiga compreender isso e participe, porque essa participação tem um significado precioso para você, que é fortalecer o seu comprometimento com Cristo. É por isso que nós, presbiterianos, reformados, calvinistas de um modo geral, temos uma compreensão sobre a Santa Ceia que difere da Igreja Católica Romana, na medida em que a Igreja crê na transubstanciação, difere dos irmãos luteranos que creem na consubstanciação, que Cristo não se transforma no pão, nem se transforma no vinho, o vinho não se transforma nele, nem no corpo, nem no sangue, mas que está presente junto a, como os luteranos acreditam, e também não acreditamos que é apenas um memorial, nós chamamos isso de meio de graça. Por que o meio de graça? Porque fortalece o comprometimento que nós temos com Cristo. Participar da ceia do Senhor fortalece a fé, meu irmão. Participar da ceia do Senhor relembra-nos verdades preciosas que norteiam a nossa vida, garantem a nossa esperança, fortalecem a nossa fé, aumentam o nosso amor por Deus e pelos irmãos. A Santa Ceia não é apenas pão, a Santa Ceia não é apenas vinho, não é apenas um ritual, não é apenas um simbolismo, não é apenas um memorial. A Santa Ceia é um meio de graça. Não existe nada místico no pão. Na verdade, esse pão é um pão como qualquer outro, e esse vinho é um vinho como qualquer outro. Ele se transforma num símbolo quando nós, pastores, tiramos esse pão e esse vinho do uso comum e dizemos que a partir de agora ele foi consagrado para simbolizar, mas não apenas para simbolizar, para fortalecer o compromisso daquele que participa da ceia, fortalecer o compromisso de amor, de fé e de esperança daquele que crê, que faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Portanto, além do conhecimento que Paulo instruiu, além da compreensão que Paulo esclareceu, ele relembra que existe um compromisso que não é opcional. Hoje pela manhã eu falei que o caminho da maturidade espiritual não é uma opção. Que da mesma maneira como uma plantinha que um dia foi semente, se te for saudável vai crescer e dar frutos, porque é esse o ciclo biológico da vida. Da mesma maneira como um animal, um ser vivo, nasce, cresce, reproduz e eventualmente morre, mas tem um ciclo de vida, assim também o crente em Cristo, como um ser espiritual, nasce de novo em Cristo e cresce para a maturidade a fim de dar frutos, entre os quais o fruto do Espírito, amor, paz, alegria e assim por diante. Portanto, não é algo opcional amadurecer em Cristo. Pois eu quero lhe dizer, na verdade eu estou adiantando o terceiro estudo que eu farei daqui a 2 domingos pela manhã, é que uma das formas de você amadurecer espiritualmente é fazer uso diligente dos meios de graça. É você não negligenciar os meios de graça, porque eles são instrumentos, são canais, são tubos da graça de Deus para chegar até você. É por intermédio dos meios de graça, da palavra que eu estou expondo, da oração que nós podemos cultivar no relacionamento com Deus, dos sacramentos, e através de disciplinas espirituais, como o jejum, como a comunhão com os irmãos, como o serviço ao próximo. Por intermédio disso é que nós somos capazes de crescer espiritualmente. Portanto, participar da ceia não é opcional.
se você quiser amadurecer espiritualmente. Assim como também não deve ser opcional você, crendo em Cristo e confessando Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você dizer, não sei se vou batizar ou não vou me batizar. Porque o batismo, o outro sacramento, o primeiro, antes da ceia, é o selo, a expressão visível daquilo que você crê no seu coração. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, é a promessa do Senhor. Portanto, quando eu me batizo, eu estou dando testemunho a todos daquilo que eu creio. Ora, se eu creio, não é opção eu não crer e não expressar o que eu creio. Muitos dizem, quando criticam as formalidades dos atos da sociedade atual, como, por exemplo, casar-se no civil, diz assim, mas não é isso que faz um homem e uma mulher ficarem juntos a vida toda até que a morte os separe. Eu digo, é verdade. Nem um papel, nem uma aliança. A grande questão é, se existe o vínculo e o compromisso, por que não o papel e por que não a aliança? É muito simples. A maior prova que eu dou, que estorço pelo Botafogo, é ter uma camisa do Botafogo esperando a próxima vez que o Botafogo ganhar, espero eu, ainda em 2026. E quando ele perder, eu também colocar a camisa do Botafogo para todo mundo saber que eu tenho um compromisso com aquele time que me faz tanto sofrer. Acabou de vender mais um. Está desmontando o time. Você nega a mulher que vive com você por não usar uma aliança nem um papel passado. Você nega o time que você torce. Você nega o filho por não registrar o seu nome como pai ou mãe dele. Não nega. Como é que você vai negar o batismo, a convicção que você tem em Cristo, por não se batizar? E mais, uma vez fazendo parte do corpo de Cristo, por que não reforçar esse compromisso? Irmãos, o batismo é o sacramento de entrada, a Eucaristia é o sacramento de consolidação da fé. Quem se batiza precisa estar consolidando a sua fé no dia a dia, quando participa da ceia do Senhor e dá testemunho, conhecendo, compreendendo e comprometendo-se cada vez mais com aquilo que crer. Por isso que não é apenas um pãozinho, não é apenas um vinhozinho. Quando meus filhos eram pequenos, junto com os filhos de alguns presbíteros e diáconos, que hoje são irmãos aqui na igreja, como toda criança curiosa, eles queriam participar da ceia. E eles ficavam esperando alguma bobeira dos diáconos de não recolher as mesas. E, numa determinada ocasião, não recolheram mesmo, e a gente foi atrás deles e não encontrava menino para um lado, não encontrava menino para o outro, estavam todos debaixo da toalha de mesa da Santa Ceia, na igreja onde eu fui pastor, devorando o restante dos pãezinhos e dos vinhozinhos que estavam lá e que não tinham sido usados. Tamanha profanação que eles fizeram. Na verdade, não fizeram uma profanação nenhuma, porque eles não tinham discernimento do que estavam fazendo. Profanação faço eu e você, quando, tendo conhecimento, compreensão, negligencio a participação na ceia e perco o grande segredo que ela tem. Ela edifica a sua alma. Veja, eu estou aqui, dentre tantos temas que eu poderia ministrar hoje, aproveitando essa primeira ceia e dizendo assim para você, isso aqui não é um ritual vazio, não é um pãozinho, não é um vinhozinho, é um sacramento, é um memorial. Mais do que isso, é um meio de graça e você é fortalecido por isso. Paulo, então, chegando ao final dessa sua exposição, faz uma advertência seríssima, irmãos. A partir do verso 29, depois de dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, e ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele está falando de falta de compreensão. Ele então descreve e faz uma relação que é surpreendente. Ele diz assim, eis a razão, está aí a explicação, eis aí o motivo. Vocês não estão sabendo, mas eu estou sabendo que há muitos fracos, ele estava falando de fraqueza espiritual, muitos doentes, e aí talvez ele está falando de vários tipos de doenças, emocionais, psicológicas, espirituais, físicas, não fica muito claro,
e não poucos que dormem. Ele estava falando, inclusive, de pessoas que tinham morrido, e ele dá uma razão que é aterrorizante. É porque essas pessoas não fizeram aquilo que ele estava na hora recomendando, examinaram-se a si mesmo. Eles não se examinaram e participaram de maneira leviana da ceia do Senhor, do pão e do vinho. E ao fazer isso, eles trazem juízo para si, com consequências. Existem consequências, sim, irmãos. Não me perguntem sinceramente como isso se processa, mas se processa certamente pelo caminho da desobediência. E desobediência traz consequências espirituais. O salmista, no capítulo 32 do livro de Salmos, diz que enquanto ele ocultou os seus pecados diante de Deus, os seus ossos se esmigalhavam dentro dele e a sua alegria se tornou em sequidão de estio, em palha seca. Aquilo que a medicina, a psicologia, a psiquiatria hoje fala de doenças psicossomáticas, o salmista Davi já falava no Salmo 32, que coisas que não estão bem no espírito afetam o corpo e a alma. Então existe sim uma relação que Paulo põe agora na discussão, quando diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E ele diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, ou seja, se nos examinássemos a nós mesmos de maneira voluntária, consciente, compreensiva, comprometida, com conhecimento, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Ele estava falando que algumas dessas situações eram disciplinas de Deus. João Calvino diz que os elementos que caracterizam uma igreja verdadeira não é o nome presbiteriana, por exemplo. É quando a igreja prega o evangelho de maneira fiel, quando a igreja celebra os sacramentos que estão instituídos por Deus, só são 2 e não 7, batismo e santa ceia ou eucaristia, e quando ela exerce disciplina. É curioso que Paulo diz aqui que essas coisas estão juntas mesmo. Veja, o que eu recebi do Senhor, o evangelho, eu também transmito, a pregação fiel da palavra. Veja que ele também coloca aqui a administração correta dos sacramentos. Ele estava falando sobre santa ceia. E perceba que a advertência que ele faz é que quando isso não acontece, pessoas podem se tornar fracas e doentes espiritualmente, com consequências de juízo sobre elas, quando elas poderiam evitar isso, se tivessem discernimento para examinar-se a si mesmo. Portanto, não fique aterrorizado se você vai mastigar o pão ou não, porque isso é uma tolice, com todo respeito àqueles que assim creem. Como eu imaginava quando era criança. Fique mais assustado quando você toma do pão e bebe do cálice sem compreender essas verdades, ou até compreendendo, mas fazendo pouco caso, achando que é apenas um ritual do tipo assim, sei lá, de uma sociedade, de uma comunidade, de um clube de afiliação. Não é. Foi recebido por Paulo do próprio Senhor. Deus leva isso a sério. Essa ceia é para ser levada a sério. O tomar o pão e o beber o cálice é para se levar. Não tem veneno, diga-se de passagem, você pode comer tranquilidade. Não é nesse sentido que ela prejudica e pode matar você, ou lhe adoecer, ou lhe prejudicar de alguma forma. É pela compreensão indevida. Aquilo que ele chama aqui de falta de discernimento, que é aquelas pessoas podem ser prejudicadas. Eis aí o segredo. O segredo é que algo bom pode se tornar ruim. O mistério da Santa Ceia, assim como do batismo, quando é feito de maneira leviana e alguma pessoa pensa que é apenas colocar água na cabeça ou derramar ou mergulhar num tanque de água, ou no mar, ou no lago, coisa que hoje está virando espetáculo, diga-se de passagem, em muitas igrejas hoje é uma festa, e eu fico pensando assim, até que ponto essa festa, que é uma festa para que todos vejam, é uma constatação interna no coração da pessoa daquele momento sublime do batismo.
Mas o fato é que, sem querer julgar ninguém, eu quero dizer que é possível, sim, tanto encarar o batismo como a Santa Ceia de maneira indevidas e trazer sobre si juízos indevidos. Qual é o meu objetivo, portanto, de trazer essa palavra? Talvez você veio aqui e disse assim, puxa vida, dei um azar. Eu estava pensando que o pastor ia falar de paz. No primeiro domingo, assim, ia dar uma palavra de encorajamento. Como é que pode o homem, tanto assunto bom para falar, resolve falar desse assunto? Deixa eu lhe falar. Não tem como não falar sobre ele. Porque, primeiro, pela ocasião, é o primeiro domingo e a gente tem, não por coincidência, mas por providência divina, a possibilidade de celebrar a ceia, a primeira de muitas que nós vamos celebrar nesse ano de 2026, se Deus quiser, e nos preservar com saúde. Para que você, então, usufrua de todos os benefícios desse sacramento, é preciso que você conheça, é preciso que você compreenda, é preciso que você comprometa-se. Porque sem conhecimento, sem compreensão e sem compromisso, a ceia tem um segredo embutido nela, que poderia ser bom, mas que vai se tornar em algo ruim para você. Mas não deixe de participar. Se você é um crente professo em Jesus Cristo, já teve a oportunidade de professar a sua fé por meio do batismo, examine-se e coma do pão, examine-se e beba do cálice, mas o faça com conhecimento, com compreensão e com compromisso diante de Deus. E aí será uma bênção para você. Eu me recordo, e sou de uma época, em que as pessoas... Existem certas coisas que vão se perdendo com o tempo, mas havia uma época em que as pessoas colocavam uma roupa especial quando era domingo da Santa Ceia. Havia uma certa solenidade naquele domingo. Aquele era o domingo em que as pessoas, por exemplo, à tarde, se a Santa Ceia era à noite, elas passavam mais tempo orando, lendo a Bíblia e se preparando para comungar. Era essa a noção, que não era um momento fortuito, trivial. Era um momento sublime. Alguns, inclusive, defendem que a Santa Ceia deveria ser celebrada todos os domingos, todas as vezes que nos cultos solenes de domingo a igreja estivesse reunida. Há igrejas, inclusive, que fazem isso todos os domingos e todas as vezes que há cultos, por ser um elemento essencial do culto. Mas não é a regularidade que faz a propriedade da ceia, é o conhecimento, é a compreensão, é o comprometimento. E aí é entre você e Deus. Por isso que quando nós, presbíteros e pastores, passamos pelas alas dessa igreja com a bandeja de pão e de vinho, hoje estão numa mesma recipiente, desde a pandemia, por questões sanitárias. Você certamente é de uma época em que nós passávamos o cálice de um para o outro. Hoje pessoas torceriam o nariz e por isso nós abandonamos essa prática para que cada um pegue o seu próprio cálice. Quando nós fazemos isso, como iremos fazer daqui a pouco, deixa eu lhe dizer uma coisa, a não ser que você seja um membro dessa igreja, que esteja sob disciplina do conselho da igreja, por alguma coisa que você precisa ser disciplinado, nós nunca teremos a condição de discernir se você é digno ou não de participar da ceia. Se você estender a mão e pegar o cálice, ele não lhe será tirado, deixando, portanto, sobre os seus ombros, o peso e a responsabilidade de dizer assim: eu conheço isso, eu compreendo o significado disso, eu estou comprometido com isso, e aí é entre você e Deus. Por isso que o verbo é reflexivo. Examine-se a si mesmo, até redundante, para que o discernimento seja seu e somente seu. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e coloque sua vida agora diante do Senhor.
Talvez aquele momento em que você vai ser convidado antes da ceia a examinar-se, pode facilmente ser antecipado agora, nesse momento em que você, depois de ter sido instruído pela palavra de Deus, é convidado a examinar-se agora e dizer: Senhor, diante daquilo que eu acabei de ouvir, diante das verdades que agora eu conheço, espero eu, diante das verdades que eu também compreendo, e diante das verdades que eu me comprometo, olha agora dentro do meu coração, eu quero discernir corretamente o que eu estarei fazendo ao tomar do pão e beber do cálice. Porque eu quero trazer para mim bênção e não maldição. Eu quero trazer para mim os privilégios deste pão e deste cálice. Eu não quero trazer os juízos e as disciplinas do Senhor. Faça isso agora, por alguns instantes. Pergunte a si mesmo: já faço parte desse corpo? Eu já confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Se eu confesso, eu já professei a minha fé pela água do batismo, dizendo que assim como a água desce sobre a minha cabeça, assim também o sangue de Jesus, representado por este vinho e no batismo pela água, me purificou de meus pecados. Você compreende isso? Você está comprometido com isso? Isto é discernir o corpo e participar do pão e participar do cálice do Senhor. Por óbvio, nós não participamos porque somos dignos por nós mesmos. Quem de nós é capaz de estender a mão, tomar o pão e tomar o cálice e dizer assim: eu estou participando porque eu mereço estar aqui? Não há nenhum merecimento, nem mesmo daquele que é o oficiante da ceia, o pastor, os presbíteros como seus auxiliares. Nós nos tornamos justos, declarados justos, não porque somos justos essencialmente, mas porque a justiça de Cristo foi imposta a nós. E é isso que essa ceia também representa, a história que ela conta. Esse corpo era o nosso, mas não foi o nosso, foi o dele. E esse vinho que representa o seu sangue seria o nosso, porque toda alma que pecar, essa morrerá. Mas não foi o nosso, foi o dele. Então, quando eu tomo esse pão e esse vinho, eu sou relembrado: meu Deus do céu, olha o que meu pecado provocou no inocente Filho de Deus, que morreu por mim, sem pecado, mas por meus pecados. Sim, porque ele não morreu pelos pecados do seu vizinho aí de cadeira, dele também, mas ele morreu especificamente pelos seus pecados. E é nessa hora que você discerne ser parte deste corpo representado no pão e no vinho. Então ore nesse momento, prepare o seu coração, coloque sua vida diante do Senhor.